Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E a leitura de hoje é Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da vida que Tu nos renova a cada manhã, Pai, pela Tua misericórdia. E agora, Pai querido, vamos ler a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, dá entendimento, Senhor, do que vamos ler, em nome de Jesus. Amém. Na leitura anterior, nós estávamos falando aqui sobre o princípio das dores, né? A grande tribulação. E eu quero só fazer mais uma explicação, né? Da leitura de ontem. Então, é muito usado, né? Esses sinais que Jesus falou ali no princípio das dores para mostrar que Jesus já está próximo de voltar. E na verdade, Jesus não foi a intenção de Jesus, né? A intenção de Jesus foi dar sinal de que iria acontecer a volta dele. Porque ele falou, né? Que quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores, né? Então, o único sinal realmente que aparece é no versículo que a gente vai ler, né? Não exatamente em Marcos, né? Mas em outros capítulos, em outras passagens paralelas, né? Fala, né? Da volta de Jesus como um sinal, né? Era um sinal do Filho do Homem, né? Vindo sobre as nuvens. O único sinal é o próprio aparecimento de Jesus. E o único marco temporal realmente é a pregação do Evangelho, né? Que em Mateus 24:14 é mais claro, lá fala assim: esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, né? Então, somente depois da pregação do Evangelho a todas as nações é que viria realmente o fim, né? E no versículo 10, no livro de Marcos, é Marcos 13:10 que fala isso, né? Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, os sinais, né, dos princípios das dores, eles servem como indicativo de que Jesus vai voltar. Porque a gente pensa assim, bom, se o que ele falou até agora está se cumprindo, então realmente ele sabia do que estava falando. Então a sua promessa da sua volta é real. Então a gente vê que muitas dessas coisas que ele falou já se cumpriram, estão se cumprindo, né? E a questão do princípio das dores, a gente pode entender também assim, como eu falei ontem, né? Cada vez, quanto mais próximo está o filho de nascer, menor será o tempo do intervalo das contrações, né? Então, quando Jesus estiver próximo, bem próximo de voltar, esses sinais estarão se cumprindo cada vez com mais intensidade, né? Porque a gente pode raciocinar assim: Deus não vai permitir que a sua igreja desapareça, seja destruída por catástrofes naturais, por catástrofes políticas, civis, etc. Então, quando o mundo estiver quase em colapso, ele vai voltar, né? Ele não vai permitir que seu povo seja destruído simplesmente de forma natural, né? Aliás, ele não vai permitir que seu povo seja destruído, né? Então, quando o mundo estiver perigoso ao ponto de ser um perigo para a existência da sua igreja, pode ser um indicativo de que já está próximo de voltar, né? Então, cada vez mais a tendência do mundo até a volta de Jesus é piorar, né? Mas vamos lá. Vamos continuar nossa leitura do versículo 24 até o 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir das nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então vamos contextualizar aqui. Aqui fala naqueles dias após a referida tribulação. Que tribulação é essa? Eu estava explicando, né, que Jesus começou a sua explicação, começou a responder a pergunta dos discípulos, né, falando do contexto da destruição de Jerusalém, né, mas depois da destruição de Jerusalém, ele continuou praticamente narrando a história até a sua volta. Então, o que é bem claro que se refere à destruição de Jerusalém, que a gente falou, é o versículo 14, até o versículo 19, né? Até o versículo 19, isso é bem claro, né? Mas o versículo 20 já fica assim, fica um pouco estranho, né? Fica um pouco estranho que seja aplicado tudo somente para a destruição de Jerusalém. Então versículo 20 até o versículo 23, estamos falando não somente da, da desolação que aconteceria, né, a Jerusalém, mas também ao povo de Deus ao longo das eras, né, até a volta de Jesus, né, e realmente houve uma tribulação. Aqui no versículo 20 fala sobre a abreviação do tempo, né, a gente vai ver que realmente houve uma tribulação na história, no passado, né, da igreja, que pode datar ela, né, começo e fim, mas na prática, antes da data do fim, ela já estava bem mais calma, quase inexistente, né? Estou falando de um período que os principais reformadores, né, eles atribuíram, né, a partir de 538, né? Então, 538, nós protestantes acreditamos, né? Aliás, eu não sei se todos, né? Mas isso era, no passado, isso era pregado pelos protestantes em geral, né? Então, 538 começou um período chamado supremacia papal, né? Que realmente, estudando o livro de Daniel, a gente consegue entender melhor, né? E como a gente tem pouco tempo para explicar, então eu não vou falar muito assim, mas vou só falar em linhas gerais. Depois, quem tiver dúvida, tiver interesse, podemos estudar mais, né? Então, de 538 até 1798, essa profecia se cumpriria, seria o cumprimento de Daniel 7:25, né? Seria um tempo, dois tempos, metade de um tempo, né? Que em Daniel um tempo significa um ano. Isso está tudo explicadinho no próprio livro de Daniel. Então, um tempo significa um ano, então seria um ano, 2 anos e metade de um ano. Ou seja, 3 anos e meio, né? 1 mais 2 dá 3, mais metade dá meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio, a gente pode ver que dá 42 meses, 42 meses, considerando cada mês de 30 dias, dá 1.260 dias. E a gente pode ver também em Números 14:34 e Ezequiel 4:7, que em profecia, um dia pode significar um ano. Então, esses 1.260 dias de Daniel 7:25 podem representar 1.260 anos, que seria de 538 até 1798. E realmente, nessas duas datas,
acontecem coisas interessantes ligadas ao cristianismo, né? Como eu falei, em 538 começou um período de supremacia papal e em 1798 aconteceu a prisão do Papa, né? Então isso marcou a história do cristianismo e entre essas duas datas importantes aconteceu um período de perseguição aos cristãos, não a todos os cristãos, mas os cristãos que se recusavam a seguir os ditames da igreja que estava ali, da denominação, né, que estava ali no poder, né? Então, só que Jesus falou que a tribulação seria abreviada, esses dias seriam abreviados, né? E realmente, então se iria terminar a perseguição em 1798, terminou por volta de 1770, 1775, né? Tipo, a última parte até chegar em 1800, né? E, tipo, os últimos 25 anos, antes de chegar em 1800, né? Já estava bem mais calmo, né? Essa questão da perseguição na prática. Então, isso, assim, podemos entender que seria a abreviação do tempo, né? Que os dias seriam abreviados, né? Os dias dessa tribulação seriam abreviados. E aí no versículo 24 fala que após a referida tribulação, acontecerem alguns sinais, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E isso aí aconteceu, de fato, na história. É conhecida como dia escuro. E não foi um eclipse, simplesmente houve um escurecimento do sol, né? Por mais que possa ser explicado, né, por fenômenos físicos, mas foi um sinal que Jesus previu e se cumpriu à risca, né? Isso foi no dia 19 de maio de 1780. É conhecido na história como Dia Escuro. Então, em várias partes do mundo, né, o sol escureceu, né, e a lua não deu a sua claridade. Quando a lua foi aparecer, aconteceu também o que está previsto lá no sexto selo de Apocalipse, que a lua ficou vermelha como sangue, né? Então, o sol escureceu, aí era, era a lua cheia, né? E quando a lua foi aparecer, a lua estava vermelha como sangue. Então, se cumpriu duas profecias, na verdade, é uma profecia só, né? Então, a abertura do sexto selo acontece isso, acontece terremoto, acontece escurecimento do sol e da lua e queda de estrelas. E assim, tudo isso se cumpriu no passado, né? Como sinal de que Jesus voltaria, né? E como sinal da chegada do tempo do fim, né? Por exemplo, o terremoto, se eu não me engano, foi 1º de novembro de 1813. Se eu não me engano, que essas coisinhas não é fácil de memorizar, né? E a queda de estrelas, essa eu não consigo lembrar quando foi que aconteceu. Só sei que foram tudo perto dessa data aí, né? De 1750. É 1755 foi o terremoto. 1º de novembro de 1755 foi o terremoto. Aí o escurecimento do céu, do sol e da lua foi 19 de maio de 1780 e a queda de estrelas foi 13 de novembro de 1813. Foi algo assim, não lembro direito essa parte da queda de estrelas. Mas qualquer coisa eu posso corrigir essas datas aí nos vídeos posteriores. Então, de fato, o que aconteceu, né? No final da tribulação aconteceu esse escurecimento do sol e da lua, né? E as estrelas caíram do firmamento, né? Isso realmente aconteceu no passado, como sinal do início do tempo do fim.
No livro de Daniel fala sobre essa questão do tempo do fim, que essa tribulação iria marcar o início do tempo do fim, né? Então, a partir do momento que encerrasse essa tribulação, já estaríamos vivendo no tempo do fim. E de fato estamos vivendo no tempo do fim. Mas ainda não é o fim do tempo, né? Então, são períodos marcados, né, por cumprimentos proféticos e preparação para a volta do mundo, para a volta de Jesus. Então, já estamos vivendo nesse período desde 1755 para cá, né, com esse terremoto. E mais precisamente, né, 1798, que era quando realmente foi marcada a data para terminar essa perseguição. Mas como Jesus falou, os dias foram abreviados, né? Bom, aí então depois, né, depois desses acontecimentos, versículo 26, né? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então nós cremos que Jesus ele fez uma mesclagem na história, né, dos acontecimentos que seriam os sinais do fim e, e combinando com a volta de Jesus. Então, não precisamente acontecimentos que se seguiriam rapidamente um em sucessão ao outro, né? Mas sinais de alerta ao longo da história, né? Para lembrar a igreja que Jesus realmente voltaria. Aí finalmente combina com a volta de Jesus, né? E também podemos, assim, para não é, tornar esses sinais muito longe, né, da volta de Jesus, né? Porque foi 1813, né, que foi o último sinal, né? E até hoje Jesus não voltou, né? Então a gente pode também entender que as 7 últimas pragas, né, do Apocalipse também acontecerão antes da volta de Jesus, né? E dessa forma, por exemplo, lá fala, se não me engano, é a quinta praga, fala sobre trevas. Então essas trevas se cumpririam também aqui, né? O sol e a lua escurecer, né? As estrelas caírem do firmamento, sabemos que não são estrelas literais que caem, né? Mas são meteoros, né? Que caem. Então, quando a gente fala, olha a estrela cadente, né? Na verdade, é um meteoro, um corpo celeste que está caindo, né? Passando pela atmosfera da Terra, e aí pega fogo, né? E aí dá uma claridade, né? A gente fala que é uma estrela cadente, né? Então, sabemos que o último sinal da volta de Jesus, aliás, a última praga será Saraiva, né? Que é chuva de pedras, né? Então, passando pela atmosfera, essas pedras pegam fogo, né? Esses meteoros pegam fogo. Então, podemos entender também como a queda de estrelas aqui, né? Mas é um sinal já próximo da volta de Jesus realmente, né? Mas realmente na história se cumpriu essa chuva de pedras, né? Essa chuva de estrelas, esse escurecimento do sol e da lua e o terremoto lá do sexto selo de Apocalipse também se cumpriram, né? Então, como sinais de que realmente Jesus voltaria, né? Não sinais da proximidade da volta dele, mas sinais de que ele voltaria, né? E o que posso falar aqui sobre a volta de Jesus, né? Será com poder e grande glória, né? Embora haja forma, né, de entender que Jesus voltaria de forma secreta, né? Raptaria a sua igreja de forma secreta, né? Levaria para o céu de forma secreta, que as pessoas não viriam, né? Podemos entender de outra forma, né? De que Jesus voltará de forma visível, né? E a igreja não será raptada secretamente, não haveria um arrebatamento secreto, né? Porque o único momento que fala do arrebatamento da igreja de forma muito clara é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 16, e lá está ligado o arrebatamento da igreja com a volta de Jesus com poder, né?
Então não a volta de Jesus não seria dois momentos, uma secreta, depois outra com glória, poder e glória, mas somente uma com poder e glória, com o objetivo de buscar sua igreja. Veja que Jesus, quando lá em João capítulo 14, ele fala: virei outra vez e vos levarei. Então, o objetivo de Jesus ao voltar para essa terra é resgatar sua igreja, né? Desse mundo escuro, né? Tenebroso, né? Então, quando isso se cumpriria? Se cumpriria como Paulo descreve, né? Essa vinda, né? Para buscar sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como eu falei, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Capítulo 4. Fala assim, primeiro fala sobre os irmãos que tinham morrido, né? Versículo 13. Versículo 15. Fala assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas promessas. Então aqui fala da volta de Jesus, né? Ao som de trombeta, né? A voz do arcanjo, e fala da ressurreição dos justos mortos, né? E na reunião deles com os justos vivos, e assim o arrebatamento da igreja para o céu, né? Para o encontro do Senhor nos ares, né? Então Jesus vem somente para buscar sua igreja nesse dia, né? Então ele nem sequer vai descer à terra, né? Nós que encantaremos com ele nos ares, né? Então, pegando esse texto aí, falando da ressurreição dos justos, né? E da transformação dos justos vivos e o arrebatamento da igreja, né? Aí linkando com o que a gente leu lá em Marcos capítulo 13, né? Falando lá que vai ser com poder e grande glória a vinda dele, né? E nessa vinda serão reunidos o povo de Deus, né? Os eleitos, né? Vamos ler aqui, né? Novamente, pra gente juntar aí essas passagens, né? Então, a gente juntando as passagens que falam sobre a volta de Jesus, a conclusão que a gente chega, né? É que desde sua primeira vinda, ele vai aparecer, né? Com poder e glória, né? Som de trombetas, voz do arcanjo. E nessa vinda haverá ressurreição dos mortos, haverá transformação dos vivos e arrebatamento da igreja. Então não existe uma separação entre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, como se Jesus fosse primeiro arrebatar sua igreja de forma secreta, depois voltasse em glória, né? Então, olha aqui o versículo 25, 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui fala que ele virá em glória e enviará os seus anjos, né? Para reunir os seus escolhidos. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá fala que nós encontraremos com o Senhor nos ares, né? Jesus nem descerá à terra, né? Ele enviará os seus anjos que recolherá a sua igreja e levará até o encontro dele nos ares, né? Então parece ser descrita uma cena só, não duas cenas, né? Primeiro uma de arrebatamento secreto,
depois outra do retorno de Jesus em glória, né? Mas isso já é um debate teológico, né? Mas se a gente for, se a gente for querer se aprofundar mesmo, né? A gente vai entender. Ah, mas aquele texto lá que fala que Jesus virá como ladrão e tudo mais, né? Aí a gente vai estudar, a gente vai ver que não é na forma que ele virá, né? Será como ladrão, mas o fato de pegar as pessoas de surpresa, né? Que o ladrão não avisa o dia que ele vem, né? Olha, olha, Ailton, quarta-feira agora eu vou lá na tua casa, tá? Roubar lá. Se prepara, me espera lá, tá bom? A pessoa, se o ladrão fizesse isso, não daria certo o plano dele, né? Então, nesse sentido que Jesus vem como ladrão, ele não avisa o dia e a hora, né? O mundo vai ser pego de surpresa, né? O mundo vai ser pego de surpresa. Inclusive, ainda tem esse detalhe, né? Não é a igreja que vai ser pega de surpresa. A vinda de Jesus como ladrão é para o mundo, né? Não é nem mesmo para a igreja. Isso a gente pode ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ou aliás, é 2 Tessalonicenses capítulo 5. Eu agora fiquei em dúvida se é a primeira ou a segunda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha só, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Então aqui fala que é o dia do Senhor que vem como ladrão de noite. Ou seja, as pessoas não serão avisadas, né? Mas só isso, agora vamos entender como isso é para o mundo e não para a igreja, né? Ó, quando fala da igreja, versículo 4, ele que diz aqui: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, nós não vamos ser pegos de surpresa. A igreja, o povo de Deus, não vai ser pego de surpresa no dia da volta de Jesus. De alguma forma, nós não vamos ser pegos de surpresa. O mundo será pego de surpresa, mas a igreja não. Isso eu cheguei 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 5, tá bom? Que eu não sei se eu falei a referência. Mas é isso. Já me alonguei novamente, né? É um texto que eu gosto muito de falar sobre a volta de Jesus, os sinais, né? Mas vamos parar por aqui, tá? Espero que tenha sido claro. Se não deu para entender, repita o vídeo novamente, né? E podemos conversar mais sobre esse tema tão maravilhoso que é a volta de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a Tua palavra em mãos, de estudar, compreender mais, Senhor, e nos preparar para esse grande dia que é a Tua volta. Nos ajuda, Senhor, individualmente e como família, nos preparar, Senhor, porque queremos estar lá e queremos também que nossos entes queridos estejam lá. Então, nos ajuda, Pai. Não somente queremos estar lá, mas estar do lado certo, né? Do lado daqueles que vão subir, que vão ser arrebatados, Senhor. Obrigado por tudo. Dá-nos um bom dia. Fica conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.